Irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar aqui nosso irmão João. O irmão João para estar orando. Vamos louvar o Senhor. Salva a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, irmão, vai estar mais uma vez na presença desse Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, poderoso que nós temos em nossas vidas. Nós temos a maior riqueza e alegria do mundo é ter esse Deus na nossa vida. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Ele é igual uma folha seca que vai para onde o vento leva. Mas aquela pessoa que tem Deus, ele tem tudo na vida dele. Tem Jesus Cristo e tem a salvação da alma, de nossas almas, né? Tanta pessoa se perdendo neste mundo, tanta alma, criança, mulher, moça, jovem. Não vai para a casa de Jesus, para a casa do Senhor Jesus, vai andar bagunçando pelo mundo. Eles recolhem de um jeito que não dá nem para assistir esse programa dessa Record, esse jornal. De tanta mal notícia que passa todo dia lá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, abençoa o teu povo, meu Deus e meu Pai. Abençoa as irmãs do ciclo de oração. Abençoa os pastores, as pastoras, meu Deus. Toma em tuas mãos, presbíteros, obreiros, cooperador da tua obra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa o irmão Nilda, a irmã Cláudia, Pai. Dá saúde para eles, Senhor Jesus. Oh Deus poderoso e eterno, Pai. Não deixe que se perca nenhuma alma neste mundo. Salva a minha família, Jesus. Toma em tuas mãos a tua igreja, o teu povo, pelo poder do nome santo de Jesus, Pai. Salva as almas que estão perdidas neste mundo, Jesus querido. Deus, salva as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai poderoso. Envia a alma, Senhor Jesus, para a tua casa santa de oração. Deus poderoso e eterno Pai, só o Senhor para salvar e curar e batizar com o Espírito Santo de Deus, meu Pai. Visita os hospitais, cura aqueles que estão doentes, enfermos. Oh Jesus querido, nosso Deus, visita os velhinhos dos asilos, as cadeias públicas, as penitenciárias, as casas de recuperação, meu Pai. Salva aqueles que estão no leito dos hospitais, na mesa de operação, que estão no UTI, meu Deus e meu Pai. Visita, envia teus anjos guardando eles, abençoando eles. Abençoa tuas igrejas que pregam o seu evangelho verdadeiro, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, salva as almas que estão perdidas, meu Deus e meu Pai. Salva o ministério manancial, cobre com teu sangue, meu Deus e meu Pai. Envia teus anjos no lar de cada um, guardando, livra de acidente, de assalto, de todos os perigos e todo mal. Pai celestial, abençoa teu povo, a tua igreja, meu Deus e meu Pai celestial. Salva as almas, Jesus. Envia as almas para a tua casa santa de oração. Pai, abençoa os pastores, abençoa as pastoras. Abençoa as irmãs do ciclo de oração. Abençoa a irmã Cacilda, o irmão Paulo. Abençoa o jardineiro lá na fazenda, meu Deus, meu Pai. Toma teus servos em tuas mãos. Santo Deus e eterno Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos, Jesus. Salva nossas almas. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, meu Deus, meu Pai. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje e para sempre seja louvado o seu nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dois louvores da harpa cristã. Hino número 1. Número 1, irmão. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda chuva constante, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande juro e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Tenoso e também dando seus dons preciosos do santo Teor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Oh, glória a Deus, palmas, aleluia, glória a Deus. Hino 186, ajuda aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Também nos foi dada seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de um valor para o céu, e a graça de valor, a seguir meu Jesus, meu Senhor, que tenha no céu a coroa que me dará Deus. Eu quero pedir armadura pra lutar com coragem e valor. Pois a luta é dura, quanto longe eu vi tentador. Quero andar de valor em valor, a seguir a Jesus, meu Senhor. Aquele dia esteja no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Jesus, eu farei mil proezas no combate do fé e do amor. Nele tenho vigor e defesa pra enfrentar quando valquente a dor. Quero andar de valor em valor, a seguir a
de valor em valor e segui a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória. Grande Deus. Grande Jesus, maravilhoso. Vamos já desde já ouvir uma palavra com a irmã Cida, aniversariante da noite. Irmã Cida. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de alegria, né, irmãos? Está mais uma vez na casa do Senhor. Quero ler aqui em Romanos. Romanos 8:31. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Glória a Deus. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos? Amém, irmãos? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa, né? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ninguém, né? Ninguém nos separa do amor de Cristo. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos ajuda a caminhar. Glória a Deus. Quem vai nos condenar, né? Ninguém. Se nós estiver firme com Jesus Cristo, nós estamos seguros, né? Glória a Deus. Pode vir as lutas, tribulação, mas quando nós estamos firmados na rocha, nós não cairemos. Porque o Senhor Jesus nos sustenta, né? Glória a Deus. O amor dele é infinito. O amor dele é grande para conosco. Ele morreu na cruz por nós todos, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus porque Deus tem sustentado nossas vidas até aqui. Graças a Deus. A luta é grande muitas vezes, né? Mas o Senhor é maior. Não tem nada maior que o amor de Deus do que Deus, né? Pode vir as lutas, tribulação, mas o nosso Deus está na frente de tudo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos?
Glória a Deus, aleluia. Os irmãos ficam com essa palavra e medita mais, tá? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite, Pai amado. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai amado. Vem, Senhor, de encontro, meu Deus, com aqueles que estão, Pai, desapercebidos, estão, Pai, adormecidos no sono da incredulidade, meu Deus. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor, porque o Senhor está voltando, meu Deus. O Senhor vai pegar muito de surpresa, meu Deus querido. Oh, papai, que esse povo venha despertar, Senhor, desse sono, meu Pai amado. Oh, Jesus, age com teu poder, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar na tua presença. Nos ajuda, Pai. Oh, meu Deus querido, Pai Santo, salva, papai querido, aqueles que ainda estão, Pai, desapercebidos, meu Pai amado. Deus grande e poderoso, alcança, meu Pai, aqueles que estão enfermos, nos hospitais, Senhor. Aqueles, Pai, que não puderam vir hoje, meu Deus, Sua visita, Pai. Se estiver enfermo, cura e liberta, meu Pai amado. Deus maravilhoso, Deus querido. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Sei com a tua igreja, sei conosco, abençoa o teu povo, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, meu Pai, e nós já te agradecemos, Pai querido, por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, abençoe nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa boa palavra, né, irmãos? Nós vamos ouvir agora também nosso irmão Wellington, diácono Wellington, falar algo da parte de Deus e louvar também, né? Amém? Pode louvar, pode falar, pregar, cantar e louvar. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus por mais um dia estar aqui, glorificando o nome dEle, né? Quarta-feira, adoração ao Senhor, né? Dar o melhor para Ele, porque o Senhor merece tudo. Tudo que Ele faz na nossa vida, o Senhor merece ser engrandecido, na terra e nos céus. Vou deixar uma palavra aqui que se encontra em glória a Deus, Senhor Jesus. Deixa a palavra aqui, Jesus. Oh, Deus. É 2 Crônicas, versículo 7 e capítulo 7, versículo 14. Aleluia. 2 Crônicas 7, 14. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada do Senhor, né? A palavra que trazendo para a nossa vida de hoje, né? Porque primeiro, quando nós viemos trazer a palavra do Senhor, essa palavra vem a encontro nosso, né? Porque o Senhor fala que se nós se humilhar e orar e buscar a sua face, então ele converteu os seus maus caminhos, né? Então ele ouvirá dos céus e perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Muitas das vezes nós estamos assim, né? Desse jeito. Porque o povo aí fora muitas das vezes não quer se humilhar a Deus, não quer se
não quer buscar a Deus, não quer orar, não quer se converter dos seus maus caminhos, né? E muitas das vezes também por falta de eles mesmos, às vezes, de não estar. A gente prega a palavra, fala da palavra do Senhor, mas muitas das vezes eles passam despercebidos, eles entram pelo um ouvido e saem pelo outro, né? E não quer buscar esse Deus Todo-Poderoso, o Criador que fez tudo, né? Eles querem o quê? É diversão, farra, né? Não quer orar, não quer buscar, não quer se converter dos seus maus caminhos. Mas aqui o Senhor ainda o Senhor quer salvar ainda. Então o Senhor fala nessa noite, né? Se o povo dele se humilhar, orar e buscar a sua face, né? E se converter dos seus maus caminhos, se entregar verdadeiramente a Deus, então ele vai sarar o seu povo, ele vai restaurar o seu povo. Então muitas das vezes somos nós também que precisamos também, muitas das vezes tem algo dentro de nós que nós precisamos também verdadeiramente buscar a Deus, nas madrugadas, né? Não parar de orar, não parar de buscar o Senhor como nós fazemos, mas muitas das vezes também vem aquele desânimo, porque muitas das coisas acontecem na nossa vida, mas nós não podemos se abater por causa disso, porque o Senhor fala que nós não podemos ficar abatidos, né, pelas coisas que estão acontecendo aqui no país inteiro, né? Nós temos que buscar mesmo, continuamente orar, buscar, né, e sempre pedir para Deus nos dê força, saúde, para que nós possamos vencer essas lutas, essas batalhas. Mas o Senhor fala que Ele não deixa os seus filhos lutar sozinho, porque a batalha é dele. Nós só temos que buscar, orar, né, entregar na mão do Senhor, porque Ele faz tudo. E se nós pedir para Jesus, Jesus fala que se nós pedir tudo para Ele, Ele fará, mas de acordo que nós fazemos para Ele, né? Se nós tiver algo que nós precisamos mudar, então nós vai orar ao Senhor, vai falar com Ele e vai entregar na mão do Senhor. Então Ele vai restaurar a nossa terra. A nossa terra somos nós, né? Que precisamos muitas das vezes o Senhor vir e restaurar essa terra, que muitas das vezes tem coisa ainda dentro de nós que precisa ser trabalhada, que precisa ser arada, né, essa terra aqui. E então o Senhor vem, limpa tudo, arada tudo aqui dentro, e aí Ele sara tudo que precisa ser sarado, que precisa ser mudado, e aí fica tudo novo. E o Senhor fala que Ele faz tudo novo. Então eu agradeço essa rica oportunidade e com as palmas louvo o Senhor de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos louvam conosco também. Esse louvor, né, é um louvor novo. Nós estamos aqui só para adorar o Senhor. Não somos cantores, somos adoradores ao Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus.
Você pode sonhar que Deus vai cumprir, mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus não pode abrir. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva virá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto a tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Deus vai realizar os teus sonhos, em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto a tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Agradeço a oportunidade, Paulo Senhor, amém? Muito bem, né? Que hino bonito, né, irmãos? Louvor abençoado, né? Vencer através da fé. A fé, ela não pode ser frustrada, né, irmãos? A Bíblia diz que a fé verdadeira, ela vence. Vence as barreiras, né? Os montes. É assim mesmo. A pastora Rose também, nossa oportunidade, trazer aqui uma palavra, louvor. Amém? Vamos ouvi-la. Daqui a pouco, às 8h30, nós vamos ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. Mas ainda dá tempo dos irmãos cantar, pregar, né? Vamos ouvir então, Senhor Rose, com sua oportunidade. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Felicidade quando nós estamos na casa do Pai e dar para Ele aquilo que muitas vezes nós não temos falando monetariamente, mas nós temos espiritualmente alegria para dar ao nosso Pai, aleluia, para glorificar a Ele, porque, irmãos, a coisa mais linda é sabermos que
nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado, aleluia. Ele tem guiado nossos passos, Ele tem nos feito andar mesmo em meio aos pedregais, aleluia. Ele tem nos feito andar, pular obstáculos que vêm na vida do cristão. Mas o cristão muitas vezes não entende isso, aleluia. O cristão, hoje em dia, nós falando, as pessoas estão tão distantes. As pessoas estão com, sabe quando um crachá que você tem para entrar numa empresa? Eles acham que Cristo é assim, a igreja é assim. Eles querem vir quando põe o crachá ali no seu pescoço, vem para a casa de Deus, bate o ponto, vai embora. E aí ele já fica falando assim, ai, já estou em casa, vou fazer as minhas coisas. E esquecem que nós devemos fazer aquilo para que fomos chamados, aquilo para que Deus, lá, como diz lá na palavra dele, foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós, aleluia. E quando o cristão entende isso, as coisas desse mundo ficam para trás. O irmão Hélito leu aqui, lá em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eis que lá do céu eu ouvirei e sararei a terra. Mas no verso abaixo ele diz assim, quando você o busca, se humilha, ele sara a tua terra, e ele diz assim, ó, agora os meus olhos estarão abertos neste lugar, aleluia. O Senhor está falando para nós essa noite, que é necessário nós estarmos o buscando verdadeiramente, todo o tempo, porque o tempo está se afunilando, aleluia. As coisas estão acontecendo e as pessoas, vamos falar os cristãos, porque essa palavra, ela foi direcionada para os cristãos. E os cristãos não estão, sabe, eles não estão atentos para aquilo que o próprio Cristo falou. Abra sua Bíblia aí, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, aleluia. Quando nós lemos o livro de João, João vem relatar todos os milagres que Jesus fez. Tanto que Mateus ele fala um pedaço, Lucas outro, e aí, mas quando chega ali em João, ele vem com detalhes daquilo que Jesus fez. E nós vemos que por onde Jesus passava, havia milagres. Por onde Jesus passava, algo acontecia. Jesus curou cego, Jesus curou a paralítico, coxo, curou ali aquela mulher do fluxo de sangue, curou a filha de Jairo, e tantas coisas que Jesus. E nós vemos nessa passagem, onde Jesus estava, havia uma multidão, sim ou não, igreja? Pense bem, onde Jesus estava, havia uma multidão. Mas Jesus não era bobo. Da mesma maneira que foi lá, antes e depois de Cristo, assim está agora. As pessoas hoje não procuram Jesus pelo aquilo que Ele é. As pessoas procuram Jesus por aquilo que Ele pode dar. Nós vemos multidões em lugares, porque eles querem tanto receber algo, mas eles esquecem que não é receber, é buscar Jesus pelo que Ele é, Salvador das nossas almas, aleluia, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E Ele mesmo falava, lá em João capítulo 6, lá no verso 25, Jesus Ele diz que Ele é o pão da vida, para os que creem, aleluia. Mas Ele mesmo vem advertir, lá no versículo 26, Ele disse assim, ó, os discípulos estavam falando com Jesus, porque a multidão, né, ia ali onde Jesus estava, e nessa passagem especificamente, Jesus resolveu ir para o outro lado. Jesus resolveu ficar lá em Cafarnaum, e a multidão, vendo que Ele não estava lá no barco, começou a falar, onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? E viram que Jesus não estava no barquinho onde Ele sempre ficava, e resolveram subir no barco e ir para a outra banda de Cafarnaum. E quando Jesus estava lá, os discípulos avisaram, lá vem o povo, a multidão está chegando, Jesus. Aí Jesus vira no verso 26 e diz assim, Jesus responde aos seus discípulos, na verdade vos digo, que eles me buscai não pelos sinais que eles veem, mas porque quando eu estou, eles vêm comer do pão.
eles vêm saciar o seu corpo, o seu físico. Aí Jesus continua falando assim: trabalhar, e eles trabalham não pela comida que perece, mas pela comida, eles trabalham pela comida que perece, mas pela comida que permanece eles não buscam, que é a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Ele estava ensinando os seus discípulos que muitos que estavam ali buscando ele, não era porque ele podia dar a comida da vida eterna, eles só estavam buscando a Jesus porque ele sabia que onde Jesus estava ia ter comida, ia ter algo que Jesus já tinha feito, as multiplicações dos pães e dos peixes. E o povo até hoje não entende, eles querem a comida para hoje, para agora. Eles querem aqueles bens, a comida que vai perecer, mas eles esquecem que a única comida que não perece é aquela que vem do nosso Senhor Jesus, aleluia. Aquilo que Ele nos dá, mas espiritualmente falando. Marta e Maria, certa vez, lembra dessa história? Marta e Maria estavam ali, Jesus sempre ia na casa de Marta e Maria. Porque ele tinha ali uma amizade muito estreita. E quando chegava naquela casa, Maria, quando Jesus entrava, Maria já corria e sentava nos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para falar. Marta não, Marta ficava ociosa com o seu trabalho, Marta ficava buscando o seu trabalho, Marta queria ficar limpando e ela ficava brava. Jesus, dá bronca aí, Maria. Porque o Senhor chega, ela vai e senta no teu pé e deixa o serviço da casa. Mas Jesus vira para Marta: Marta, deixe de ser tão ansiosa. Maria, ela está pegando de mim aquilo que vai levar ela para a vida eterna, aleluia. Maria está tirando aquilo que é melhor para ela. E as pessoas esqueceram hoje. Podia ter várias pessoas aqui dentro, buscando a comida que não perece, aleluia. Buscando a comida que vai levar para o céu, se saciando espiritualmente. Porque eles esquecem que Jesus nos deu uma lição naquela cruz. Veja bem, a carne de Jesus estava sendo espezinhada ali. O Espírito de Jesus estava logo para ir para o Pai, mas a alma de Jesus estava sentindo tudo aquilo ali, todas aquelas aflições. E Jesus nos ensina que nós devemos estar fortes espiritualmente para aguentarmos o que vai vir aí pela frente, aleluia. Porque se nós não estivermos fortes, nós automaticamente vamos deixar Jesus e a sua palavra. Mas Jesus nesta noite ele diz que nós não estamos sós. Nós não estamos sós, Ele está conosco, aleluia. Mas Ele quer que nós busquemos aquilo que verdadeiramente vai nos ensinar a ir para a Jerusalém celeste, aleluia. Ô igreja, se esse povo que foi lido aqui, que se chama pelo nome de Jesus, eles estivessem atentos, essa terra já estaria sarada, aleluia. Já teria passado arado. A semente já estaria frutificando, aleluia. E muita coisa que está acontecendo não aconteceria na vida do cristão. Nós vemos as pessoas fracas, as pessoas subjugadas pelo dia a dia, as pessoas subjugadas por aquilo que elas querem, não por aquilo que Jesus quer, não por aquilo que Jesus tem falado. Mas muito em breve, o Senhor disse assim na palavra dele, está lá em Apocalipse, que todos os olhos verá e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, aleluia, glória a Deus. E esse Deus Ele não nos deixa. Por isso é tempo de nós estarmos com Ele, andarmos para Ele e vivermos para Ele e deixar a vida, a nossa vida, para segundo plano, aleluia. Que quando nós fazermos assim, nós seremos glorificados juntamente com Ele, ao nosso Pai Celeste. Vamos adorar ao Senhor. Ele diz assim, que Ele não nos deixa só. E Ele não te deixa só. Continue, aleluia. Continue marchando, mesmo em meio às dificuldades, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Já passei por provas, momentos difíceis, por noites chorando, madrugadas tristes. Mas Deus estava lá, Deus estava lá. Já fui humilhado por não conseguir
acertar o alvo, mas não desisti, porque Deus estava lá. Deus estava lá. Quando as minhas forças quase se esgotaram, tudo apontava que era meu fim. Deus falou comigo: se levante, estou contigo, e confia mais em mim. Pode até doer, mas em todo tempo Deus está contigo. Pode até chorar, mas você vai ser consolado pelo ombro amigo. Pode até sofrer, mas sofrer contigo, Deus, é bem melhor. Pois tenho certeza que por onde eu passar, Ele não me deixa só. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Deus não nos deixa só. Ele segura em tuas mãos, aleluia. Mas é preciso escolher que lado estar, aleluia. Quando as minhas forças quase se esgotaram, tudo apontava que era meu fim. Deus falou comigo: se levante, estou contigo, e confia mais em mim. Pode até doer, mas em todo tempo Deus está comigo. Fale para Ele. Posso até chorar, mas serei consolado pelo ombro amigo. Posso até sofrer, mas sofrer contigo, Deus, é bem melhor. Pois tenho certeza que por onde eu passar, Tu não me deixas só. Me deixa só, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, não me deixa só. Naqueles momentos que todos vão embora, Ele não me deixa só. Nas horas que o medo afirma que eu não sou forte, mas Deus falou: não te deixo só. Na minha sombra pode descansar, aleluia. Mas em todo tempo Deus está contigo. Fale para Ele. Posso até chorar, mas serei consolado pelo nosso Deus amigo. Posso até sofrer, mas sofrer contigo, Deus, é bem melhor. Pois tenho certeza que por onde eu passar, Tu não me deixas só. Você tem certeza? Porque onde nós passarmos, aleluia, Deus não nos deixa só, aleluia. Porque a palavra dele diz, aleluia, que Ele está junto conosco, aleluia. Que Ele vai continuar conosco, onde quer que nós andarmos, se nós estivermos na palavra dEle, se nós estivermos dentro daquilo que Ele nos ordena, se nós estivermos fazendo a vontade dEle, Ele nunca vai nos deixar só, aleluia. Porque o nosso Deus é fiel e justo, aleluia. E lembre-se bem, se Ele diz que se nós nos humilharmos a Ele, se nós buscarmos a Ele, Ele vai estar olhando para este lugar, aleluia. Ele estará com seus olhos neste lugar e a sua oração, aleluia, será atendida. Amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Amém? Deus seja louvado, né? Por tudo que ouvimos. Mas ainda é cedo, né? 8h05, 8h07. Coloca então um louvor para a gente cantar, louvar o Senhor. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Coloca a ressurreição. É o título. A ressurreição. Vocês me ajudam? Amém? Os irmãos me ajudam então. A voz está um pouquinho melhor.
Jesus é a vida. E onde ele chega, a morte vai embora. Me ajude, irmão. Para ela tudo que restava estava indo embora. A flecha da dor que ele feriu outrora acertou de novo o seu coração. Ó, Seu esposo há pouco tempo havia falecido. Agora a morte ceifa seu filho querido. Meu Deus, que tristeza, que situação. diga. A viúva de Naim, por muitos conhecida, não imaginou que um dia em sua vida fosse enfrentar tamanha aflição. Mas enquanto ela seguia chorando de dor, no meio da rua a multidão parou pra ouvir o dono da ressurreição. Vai lá, diga. Chores, mulher, Jesus assim falou. No mesmo instante no esquife tocou. Aquele jovem que estava morto logo levantou. E a linda cena aconteceu ali. A mãe que chorava voltou a sorrir. Jesus é a vida e onde a vida chega, a morte tem que sair. Tá vendo? O filho morreu, o esposo morreu, o filho morreu. Tava indo para sepultar e Jesus chegou. Mudou tudo, né, Elton? Fez o menino ressuscitar, ó. A viúva de Naim, por muitos conhecida, não imaginou que um dia em sua vida fosse enfrentar tamanha aflição. Mas enquanto ela seguia chorando de dor, no meio da rua a multidão parou pra ouvir o dono da ressurreição. Cante. Por quê? No mesmo instante no esquife tocou. Aquele jovem que estava morto logo levantou. E a cena aconteceu ali. A mãe que chorava voltou a sorrir. Jesus é a vida e onde a vida chega, o quê? Tem que sair. Sair, a morte tem que sair. Tem que sair, a morte tem que sair. Jesus é a vida e onde a vida chega, a morte tem que sair. Tem que sair embora. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ainda está meio cedo ainda, né? Por conta de ter menos pessoas. Hoje então tempo, o relógio sobrou bastante minutos ali. Então eu vou convidar a igreja todinha para nós cantar um louvor todos juntos. Sabe aquele hino na alegria ou na dor, né? Coloca para toda a igreja cantar junto. Vocês vêm aqui na frente, todo mundo? Depois passa a salva, depois do louvor, não tem problema não. Todos os irmãos aqui, até o irmão João também que canta bem. Vem, irmão João. Vem, irmã Clarinda também, venha. Vamos todo mundo cantar junto aqui. Isso. Esse louvor, ele é uma mensagem, né? É uma profecia gloriosa. É um louvor assim que estimula, né, a fé, a caminhada cristã. Porque Abacuque ele estava assim. O profeta Abacuque ele estava sofrendo, né, pelo seu povo. E ele orou e Deus usou de misericórdia. Então, vamos cantar. Faz de conta que vocês são um back vocal.
que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim, para nós, né? O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Agora com vocês, hein? Vai lá. Seja assim. O que mais que ele é? Vai. Louvarei ao Senhor, alegria ou na dor, cantarei. Solte a voz, solte a voz. Salvador, e o que mais? Ele é o nosso rei. Diga. Aleluia. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando a da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Com vocês agora, vai. Adore. Glória a Deus. O que mais? Vai, irmã Clarinda, adore. Meu Salvador. Vai, irmão João, louva o Senhor. Forte. Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para toda a eternidade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja todo louvor e honra e glória, porque Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser louvado aqui na terra e no céu para toda a eternidade. Ao Senhor seja a honra e a glória. Diga. Louvarei ao Senhor. Vai. Bem forte para Jesus. É o meu Salvador, meu Salvador. Ele é meu Senhor. Louvaremos. Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. O que mais? Ele é Rei. Bate palma bem forte para Jesus, porque Ele é digno. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Agora, nós vamos estar ouvindo a mensagem. Irmã Ana, fica aqui para orar para a pregadora. Irmã Neuza, diaconisa Neuza vai estar pregando um pouco da palavra do Senhor.
A irmã tem 40 minutos de mensagem, hein, irmã? 40 minutos, né? Que benção, hein? Olha lá. 10, 20, 30, 40. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu tô aqui. O pastor falou hoje, né? Pegou de surpresa, hein? E eu que ainda pensei que nem ia falar hoje, né? Sempre nós traz algo preparado, né, para pregar. Mas hoje é Deus mesmo. E que Deus fale. Eu vou estar lendo aqui 1 João. 1 João 2,15. Querido Deus, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ministrar através de mim, porque o Senhor é que faz todas as coisas. Nós somos apenas usados por Ti, Senhor. Neste lugar, Pai, o Senhor traz todas as palavras que o Senhor quer que eu passe, meu Deus, para a Tua igreja, Senhor, porque é o Senhor que pode, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera. Amém. Não. Amém? Eu posso estar lendo? Esperar. Em nome de Jesus, aleluia. O tema aqui é o amor pelo mundo. João 1:15. Amém? Não ameis o mundo e nem o que há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. E não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Até aqui eu vou estar falando um pouco da palavra de Deus. Eu sempre leio esse texto aqui. Em casa, eu sempre gosto de ler, né? Porque foi durante esse tempo que eu venho vindo na presença de Deus, e essa passagem aqui é muito forte. Porque quando nós começa, né, na carreira, na caminhada, e aí então a gente ouve uma palavra dessa, e a gente entende que Jesus fala. Aí quando ele fala, não ameis o mundo e nem nada que há no mundo. E às vezes muita gente não entende, né? O que é não amar o mundo e o que não há no mundo. Talvez as pessoas olham para o mundo e falam assim, não posso amar tal coisa que há no mundo. Eles imaginam que é o mundo. Mas na verdade esse mundo quem somos nós, né? E nós não devemos amar nada que há no mundo, porque o Pai não está lá. Então nós devemos amar tudo aquilo que vem de Deus. E
Deus fala, através da palavra dele, quando ele fala aqui, essa parte, até esse versículo aqui, ele fala, porque tudo que há no mundo é com consciência do que? Da carne. E com consciência dos olhos, né? E a soberba da vida. E não é do Pai. Mas o mundo, mas do mundo. E o mundo passa, né? E assusta com consciência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o que? Permanece. Então essa parte aqui que chama mais atenção, não é? Nossa, do que faz a vontade de Deus. Agora temos que saber como é fazer a vontade de Deus. Como que Ele quer que nós ajamos. Como que Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Porque, você sabe, muitos conhecem o que é fazer a vontade de Deus. Eles ouvem, né? Falar que nós temos que fazer a vontade de Deus. Andar no caminho de Deus. Andar na verdade, não é isso? Fazer o que é reto. As pessoas ouvem o tempo todo. Mas na hora da prática mesmo, que é o que é fazer a vontade de Deus, aí a pessoa esquece. Aí ela esquece. Porque a vontade de Deus é que nós, cristãos, viemos agir da forma com que Deus age. Essa é a vontade dele, que nós façamos tudo conforme está aqui na palavra, está aqui na Bíblia, nada fora daqui. Aí de repente você vê alguém que é cristão, que fala que é cristão, né, que é crente. Aí você conversa, você ouve, você fala. Aí você vê, aí você pergunta, você faz a vontade de Deus? Sim, eu vivo na presença de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu vivo para Deus. Aí você vai ver a vida dela, não tem nada a ver, tudo diferente do que condiz a palavra de Deus. Totalmente o contrário. Nada a ver com o que está aqui. E ela faz a vontade de Deus. Mas você sabe que hoje em dia, tá fácil das pessoas fazer a vontade de Deus. Porque elas fazem o que provém, o que elas querem. Por exemplo, se ela quer fazer algo, ela faz. Se ela fala assim, tipo, vou ver se eu consigo explicar melhor. A pessoa está aqui na igreja. Aí ela acha que fazer a vontade de Deus é ela pegar, ler a Bíblia, não é isso? Ela lê a Bíblia todos os dias. Ela vir na igreja os dias de culto, não é isso? Aí ela vem na igreja os dias de culto, ela lê a Bíblia, ela fala de Jesus para algumas pessoas. Então elas acham que essa parte que elas estão fazendo, já está fazendo a vontade de Deus. E não é dessa forma. Porque isso aí é uma coisa que o cristão aprende, né? Ele vem para a igreja porque ele é cristão, então ele vem para a igreja. Ele tem que ler a Bíblia porque nós temos que ler, que nós temos que meditar, que Deus deixou. Nós temos para aprender. E nós temos que falar de Jesus porque nós conhecemos Jesus, então falar de Jesus. Mas a vontade de Deus é totalmente diferente. A vontade de Deus, eu vou explicar hoje. O que é fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é o contrário da nossa vontade. Ela é totalmente o contrário da nossa vontade. Porque às vezes nós temos vontade de fazer tantas coisas, você não tem ideia, porque nós somos seres humanos, né? E nós somos sujeitos, nós somos de carne, nós não somos de ferro, não é isso? Então, mas só aqui, Deus fala, ó, é a minha vontade que tem que prevalecer na vida de cada um. Se realmente vocês querem seguir a Cristo, querem seguir a mim, então vocês têm que fazer a minha vontade. E a vontade de Deus é essa. Que nós negamos a nós mesmos. Nós não somos mais nós. Você tem que esquecer tudo, até a sua identidade. Você tem que esquecer tudo. Agora é Cristo. É Cristo que vive em nós. Se nós sentir desejo, porque sente, de falar algo que é o contrário à vontade de Deus, nós não devemos,
nessa hora você tem que pensar, refletir e pensar, eu não posso fazer dessa forma que é o contrário da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu estou fazendo isso. A vontade de Deus não é que eu estou falando isso. A vontade de Deus não é que eu estou praticando isso. Mas a maioria das pessoas, dos cristãos, que fala que é cristão, eles vêm aqui dentro, se você olhar para cada um, né, dentro das igrejas, em gerais, se você olhar, são tudo crentes, são tudo evangélicos, se olhar, porque eles estão tudo paradinho ouvindo a palavra, não é isso? Mas a partir do momento que ele sai da porta para fora, já não é mais. Se você conversar com alguns, se você falar com alguns, já não é mais. Acabou. Aqui dentro, da porta para dentro. É tipo assim, a pessoa usa uma capa, não é isso? Aí ela chega ali na porta da igreja, ela deixa a capa, né? Aí ela entra, deixa a capa lá. Quando ela sai, ela torna a colocar. Ela saiu da igreja, coloca de novo e vai ser aquela pessoa que ela era. E é um cristão. E é uma pessoa, é crente. E Deus, quando ele eu estava falando hoje, que Deus, ele é assim, ó. Deus, se você é uma pessoa que mente, né? Você é uma pessoa que engana, você é uma pessoa que fala palavrão, você é uma pessoa que bebe, você é uma pessoa, todo esse tipo de que você faz. Aí, você quer ainda, fazendo todas essas coisas, você quer que Deus te responde. A pessoa quer que Deus ouve a oração dele, quer que ouve ele, quer que faz para ele. Ele quer que Deus abençoe ele com todas essas coisas que ele faz. Ele quer que Deus abençoe, não é isso? Mas Deus, ele não vai fazer. Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele é justiça. Ele não pode, por exemplo, o pastor, né, segue tudo certo diante de Deus. Tudo certinho. E eu sou uma pessoa que faço o contrário. Aí eu não vou querer que Deus abençoe a minha vida igual abençoa a vida deles. Não tem como. Porque eu estou fazendo totalmente o contrário. E tem muita gente hoje no nosso meio que é assim. Ela quer receber de Deus, né? Ela ora, ela quer receber, ela cobra de Deus, mas ela mesmo não faz o que tem que fazer para Deus. Ela não faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, gente, nós não podemos mais. A gente não pode mais fazer o que a gente quer. Não pode. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós agimos da maneira dele. Ele quer que nós fazemos conforme a palavra. Não é o contrário da palavra. E o que mais deixa a gente triste hoje, sabe o que é? É que a pessoa ouve a palavra de Deus, ouve o ensinamento, ouve como que é, que tem que ser, e a pessoa chega, ela faz tudo o contrário do que ouviu. Ela não pratica do jeito que tem que ser, que Deus quer. E não se importa que Deus entristece com as atitudes. Do mesmo jeito que nós entristecemos, Deus também. Deus fica triste. Porque muitas vezes, eu orava a Deus, muitas coisas que eu fiz, eu pedia perdão, eu falava, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Porque nós entristecemos. E tem pessoas que não se importam que ela vai se entristecer a Deus com as atitudes dela. Ela não se importa, não tem aquele temor. Não tem consideração, não tem aquele amor. Porque se a pessoa tem um amor por Cristo, amor por Deus, ela não faz. Ela não faz porque ela sabe, se ela for praticar algo que é o contrário da vontade dele, ela vai estar entristecendo. Mas isso quando você realmente coloca aqui, ó, né? Coloca na mente. Não no coração, porque nós já pregamos aqui, o coração ele é enganoso, ele é corrupto. Se você for agir pelo coração, você só vai quebrar a cara, vai falar logo a verdade, não é? Porque o coração ele engana, ele é enganoso.
Às vezes, se você agir e falar assim, não, se você começar a sentir aqui, ó, pelo sentimento, você não vai dar certo. Mas quando você age pela razão, aí você faz as coisas certas. Porque você vai agir aqui, você vai pensar primeiro antes de fazer. Porque tudo, o cristão, ele tem que pensar antes de agir, antes de fazer. Porque nós não podemos pensar depois que nós fazer, ou agir depois que a gente fazer coisas que desagradam a Deus. Não pode, não adianta. Tudo tem que ser antes. Você pode ver que o diabo, ele engana as pessoas, né? Para as pessoas pecar. Então ele faz de tudo, né? A pessoa se envolve ali, ela começa a sentir aqui e ela vai e peca. Você pode ver que a maioria das pessoas que pecam, elas se arrependem depois. Porque sabe o que o diabo faz? Primeiro ele faz a pessoa pecar. E depois ele acusa. Não é isso? E depois quando você acaba, ele acusa. Fala, olha o que você fez, você não era evangélico? Aí vem um remorso. Aí você começa a sentir. Que era coisa para você sentir antes de fazer. Mas a pessoa começa a sentir depois. Porque ele faz isso, ele trabalha dessa forma. E eu falo isso, sabe por quê? Porque às vezes, as pessoas, igual eu já falei muitas vezes aqui, as pessoas olham para nós, não é? E pensam que a gente era assim, desse jeito. Você sabe que muitos, talvez não conseguiria. Mas eu fiquei sozinha, com 30 anos, 29 anos, com 2 filhos pequenos. Um tinha 7 e a outra tinha 1 mês. Sem emprego, sem casa para morar e sem dinheiro. Sem nada. Eu não tinha nada. Eu só cheguei dentro da casa, eu falei, aqui eu não posso pagar, eu não tenho dinheiro para comer, eu não tenho dinheiro para nada. E nem lugar para ficar. Com 2 filhos ainda. Sozinho você ainda se vira. Não é isso? Mas aí, eu olhei e falei assim, mas eu tenho tudo. Eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem tenho casa, mas eu tenho tudo, que eu tenho Deus. E Deus pode me dar todas essas coisas. E Ele pode fazer. Ele que vai cuidar de mim. Aí eu falei, Senhor, a partir de hoje cuida de mim. Porque eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que educar eles. Então eu pedi para Deus. Sabe por que eu permaneço na presença de Deus até hoje? Porque eu sei o que eu já passei. E muitas pessoas, sabe por que elas não permanecem? Porque elas não passaram coisa ainda, né? A vida delas não é tão assim difícil. Mas nós que enfrentamos luta, guerra, passamos fome, né? Então a gente dá valor para Deus. A gente dá valor, a gente permanece porque sabe da onde Deus tirou nós. Sabe o que Deus fez na nossa vida. Nós sabemos tudo que Deus fez para nós. E nós não esquecemos de onde Ele tirou nós lá de trás. Aí quando a gente lembra, aí nós façamos certinho o que Deus quer que a gente faça. Mas quando as pessoas, elas não têm essa consciência, elas não se importam. Elas estão aqui ou não estão aqui, tanto faz. Se elas vêm hoje ou daqui a 1 mês na igreja, tanto faz. Elas não se importam. Por quê? Porque elas não aceitaram esse Deus de fato e de verdade. Elas não colocaram Ele como Senhor da sua vida. Elas não colocaram, porque se elas tivessem colocado, nunca elas iam voltar para trás e abandonar esse Deus. Não importava se nós estivéssemos aqui em 2 ou 3 ou 4 pessoas. A pessoa ela vem, porque ela não vem por causa de pessoas, ela vem por causa de Jesus. Ela vem por causa de buscar Jesus, porque ela sabe o que Jesus já fez na vida dela. Então ela jamais vai abandonar, não importa. E nós que aceitamos Cristo de verdade, como ele está falando aqui, a gente não ama mais o mundo. Não ama mais nada que há no mundo. A gente anda por aí porque nós temos que andar. A gente vai nas lojas porque temos que ir. Vamos no mercado porque temos que ir. Só isso. Mas a gente anda, é como se nós fosse só nós. É como ele fala, é um povo separado. Nós somos separados.
Nós estamos no meio do povo, mas nós não estamos no meio deles. Nós somos separados. Ele já não interessa mais nada. A gente vê as coisas, acabou, acabou. Você que tem um encontro com Deus, nada te atrai mais, nada te interessa mais. Nada. Nada. Nós só temos que ficar, porque nós temos que continuar. Nós temos que continuar aqui, pregando Jesus, falando Jesus, ganhando alma e fazendo a obra dele. Então nós temos que continuar. Até Jesus vir, né? Nos arrebatar e levar a sua igreja. Mas não que o mundo interessa mais a gente. Você pode ver que as pessoas falam de coisas que estão acontecendo, não é? Não interessa mais. As pessoas falam de crise, né? Mas nós não interessa mais, porque nós que estamos em Cristo, nós não estamos em crise. Nós que estamos em Cristo, não. Então tudo que o mundo tem e que está acontecendo, nós não faz parte. Nada mais disso aí. A gente só ouve, mas não faz mais parte da nossa vida. Porque nós sabemos que esse Deus que nós servemos, é Ele que faz por nós. Não é mais nós que fazemos, mais nada. Nós não conseguimos fazer mais nada. Aquele que pensa que consegue fazer algo, se engana. Porque você não consegue fazer nada, mais nada, se não for Deus. Se não for Jesus na sua vida, você não consegue fazer mais nada. Nada. Por isso que de manhã, nós quando levantamos, nós já tem que levantar e já falar o que Deus tem que fazer. Nós já tem que levantar e falar, Senhor, guia nossos passos. Guia nossos passos. Senhor, nos ajuda. Nos leva onde tem que ir, o que temos que fazer, porque é tudo Ele. Nós não conseguimos fazer mais. É tudo Ele. Senhor, eu vou no banco, vamos comigo. Onde a gente for. Senhor, eu vou a tal lugar, vamos comigo. É tudo Ele que vai. Nem dirigir nós sabemos. Ele que dirige por nós, porque Ele que dirige, porque esse mundo está tão tribulado, é tanto, né, tantas coisas, é Ele que nos leva em segurança em todos os lugares. Tudo é Deus, nada por nós mais. Só que muitos se esquecem. E eles continuam fazendo as próprias vontades, andando do jeito que eles querem andar, fazendo da forma que eles querem fazer, porque eles acham que pode as coisas. Eles acham que pode ainda. Eles acham que Deus pode fazer assim algo. Talvez eles querem uma casa, Deus pode operar ali, né? Eles querem um emprego, Deus pode operar ali. Só nisso. Vamos buscar Deus, eu quero ser curado, eu vou buscar Deus. Mas não. Pois Jesus já deixou claro aqui. Ele falou assim, sem mim nada podereis fazer. Ele já deixou. Ele falou assim, nada, nada. Então é nada, nada. Então desde a hora que nós levantamos, até eu deitar, até levantar, é tudo Jesus. É tudo Deus por nós. É tudo Ele. Nada mais. O alimento, a nossa roupa, nossa vestimenta, tudo que foi, é tudo Ele que dá. Nada mais por nós. E Deus, sabe? Ele olha aqui, Ele fala assim. Você sabe que Deus, Ele olha para nós? Fala assim que Deus, Ele olha lá e Ele começa a procurar. E Ele está procurando. Ele está procurando os verdadeiros. Ele diz que procura os verdadeiros, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. E quando Ele fala que adora eu em espírito e em verdade, Ele quer que nós adoramos Ele, está sempre em espírito. Nós temos que estar sempre em espírito. Porque quando você está sempre em espírito, você não faz nada fora da vontade dEle. E Ele fala assim, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que é a verdade? Que sejamos verdadeiros. Que possamos ser verdadeiros. Que possamos... Não adianta nós ficar fingindo que somos cristãos ou fazemos algo para Deus e nós não estamos fazendo. Não adianta fazer isso. Ele procura esses. E nós queremos ser esses aí. Esses cristãos. Que Deus possa olhar para nós e achar em nós. Ele pode achar em nós.
Sabe, antes eu ficava assim, vendo a igreja cheia, né? Igreja cheia. Eu achava que era assim que tinha que ser, né? Muita gente. Aí ali Deus estava habitando. Aí Deus estava ali, que era tanta gente, né? Era multidões. E então, mas hoje eu comecei, aí quando eu vim para cá, eu comecei a entender que Deus, ele não tá olhando para multidões, não, ele olha, sabe o que Deus olha lá? Ele quer achar em nós um coração sincero. Ele quer achar em nós um cristão verdadeiro, sincero, obediente, reto e que faz a vontade dele. É isso que ele procura em nós. Não importa que nós estamos em 5, 6, 7, mas se esse 7 estiver realmente em Cristo, é o que agrada a Deus, porque Deus agrada disso. Ele não agrada de quantidade, ele agrada de qualidade. E se hoje, o que nós temos, a nossa meta aqui, o que nós temos que fazer aqui hoje, agora, é só isso, é só agradar a Deus. Agradar pelo que Ele é, agradar pelo que Ele faz, agradar pela salvação, agradar a Ele, por Ele ter nos escolhido. Porque eu louvo a Deus por ter me escolhido. Porque eu falo que em meio a tanta multidão, não é? E Deus nos achou. E tanta gente, eu falo assim, Senhor, em meio à multidão o Senhor me encontrou. Que privilégio, né? Mas é um privilégio tão grande estar na presença de Deus e muitos desprezam, não é? Muitos desprezam. Muitos desprezam. Igual a pastora falou, aqui era para estar cheio, né? Olha o tanto de cadeira. Mas ninguém quer mais buscar, ninguém quer mais um compromisso, ninguém quer mais esse Deus, ninguém quer mais. Porque eles não é isso que o pastor está falando, eles não querem um lugar que prega a verdade, que fala realmente de Jesus, de Cristo. Eu estava assistindo um filme e lá fala dessa parte aí. E o que me chamou a atenção, o pastor falou assim, que ele não queria mais um pastor lá na igreja, porque o pastor foi lá e começou a pregar sobre arrependimento, sobre salvação. E ele não queria. Ele falou que os cristãos começaram a ir embora. Começou a abandonar o templo, né? Então eu fiquei pensando, é verdade mesmo. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas não querem mais. Elas querem, como revelação, né? Como a pastora fala, o pastor fala, eles querem revelação. Eles querem que fala para eles que eles vão conquistar, né? A sua casa, vão conquistar seu carro, vão conquistar isso, conquistar aquilo, não é isso? Eles querem ouvir essas coisas. Quando você começa a falar de salvação, começa a aborrecer eles. Quando você começa a falar o que Jesus, por que Jesus veio, por que Jesus, né, que Deus enviou o seu filho, e começa a aborrecer. E essa parte que devia agradar. Porque aqui vai ficar tudo essas coisas. Vai ficar tudo aqui. E as pessoas estão preocupadas com essas coisas. Tudo. E sendo que as pessoas tinham que estar preocupadas mais do que com a salvação. Mas estão preocupadas mais com as coisas terrenas. Do alto, nada. Por isso que tem poucos. Os que tem é só realmente aqueles que realmente querem um compromisso. Aqueles que realmente estão aqui para buscar. Porque sabe que não pode mais viver sem Jesus. Nós não podemos mais viver sem Ele. É só esses que estão aqui. Porque olha, eu vou falar a verdade. Uma pessoa que realmente ela ama Jesus, ela não fica na casa. Ela não consegue ficar dentro de casa sem vir buscar Deus. Ela não consegue. Porque o próprio Espírito Santo, ele começa a incomodar. Ele começa a incomodar. Ele começa a incomodar que você tem que ir. Quando a pessoa não é incomodada, hoje mesmo minha esposa falou que ele não estava com vontade. Eu falei, pois é, hoje você tem que ir. Porque é o dia que você não está, que você tem que ir, que Deus vai te abençoar. É esse dia. Porque o diabo ele já sabe o que vai acontecer. Então ele já quer deixar a pessoa, né,
Ele já quer, ele fala assim, eu falei, eu já fui, nós não pode fazer nossa vontade mais. Nem de não ir na igreja. Mesmo que você não esteja com vontade na igreja, não é mais sua vontade. Tem que vir sem vontade, porque você tem que fazer a de Deus. Eu ia na igreja de manhã, lá, e era 6 horas da manhã. Eu levantava 5 horas. Eu saía 5h30, né? Porque era longe. E naquele dia de frio, a pessoa se levantar 5 horas, e eu levantava. E eu encontrava pessoas, e as pessoas falavam assim, nossa, mas você foi na igreja, esse horário, que esse frio? Falei, fui você, mas você ama Jesus mesmo, hein? Porque para levantar com frio desse, eu falei, pois eu amo mesmo. Se fosse 4 da manhã, eu levantava também e ia. Porque, irmão, e aí as pessoas falam hoje assim, podia ser um tal horário, né? Não é isso? Porque eu durmo... Não. O horário que tinha reunião, eu ia. Se você falava, é 6 horas, eu estava lá 6 horas. O horário que falava que ia ter, eu estava lá. Porque não era mais a minha vontade. Era a vontade dele. E a vontade dele não é mais a sua. Se você está sentado, ele quer que você levante, você tem que levantar. Se você está deitado, ele quer que você levante por orar, você tem que levantar. É tudo a vontade dele. Então não adianta você fazer a vontade dele em umas coisinhas e outras não. Tipo, eu vou fazer a vontade de Deus nisso aqui, mas a outra eu vou fazer a minha. Então você não está. Você não está. E tem mais uma coisa que eu quero falar. Que Deus está falando hoje. É sobre colocar Deus em primeiro lugar. Tem muita gente que coloca Deus em primeiro lugar. Não, Deus está em primeiro lugar na minha vida, né? Mas quando você vê, Deus está lá em terceiro. Não está em primeiro. Porque se ele estivesse em primeiro, você ia fazer primeiro, né? O que era para ele. Mas Deus não está em primeiro. Porque você faz a sua vontade, o que você quer primeiro, não é a vontade dele. Então, assim, ele não está em primeiro, porque se Deus está em primeiro, Deus está em primeiro, eu vou hoje primeiro na igreja, não é assim? Não é assim? Deus está em primeiro lugar, primeiro eu vou ler aqui a Bíblia, né? Deus está em primeiro, primeiro eu vou orar de manhã. Então, tudo é ele primeiro. Se eu quero brigar com alguém, eu não posso porque Deus está em primeiro, né? Eu não vou, porque se eu fazer isso, então Deus não é o primeiro na minha vida. É eu mesmo que estou fazendo aqui. Então, se ele é o primeiro, então tudo é ele. Então, hoje a gente está aprendendo que é Deus em primeiro lugar, fazer a vontade dele, né? E não amar o mundo, como eu estou falando, não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, nada que há mais no mundo. Deus, ele chamou nós, ele nos escolheu para ser um povo santo, não é isso? Ele chamou e ele, a partir do momento que ele chama você, ele já falou, seja puro. Para nós nos purificar. Deus já manda purificar, não é? Depois ele manda nós nos santificar. O que é santificar? Santificar, muita gente às vezes não sabe, né? Às vezes a pessoa ouve sobre santificar. O que é puro? Deus fala assim, seja puro, não é isso? Então, para nós ser puro, nós temos que esvaziar tudo aqui, tirar tudo. Tudo aqui de dentro de nós, tudo. Então nós vamos tirar tudo, nós esvaziamos de nós, né? Então agora nós estamos o quê? Puro. Então Jesus entra porque nós somos puro, um coração puro. E quando ele fala santificar, o santificado é aquele que não está mais entre os... Nós somos separados, nós somos santificados, nós não podemos misturar mais. Nós não podemos estar ali no meio mais de coisas que não convém e que não é o contrário da vontade de Deus. Então, tudo isso nós temos que aprender muito, sabe por quê? É o principal, não é? Porque nós temos que aprender muito sobre essas coisas, que é isso que vai levar nós ao céu. É isso que vai fazer com que nós vejamos Jesus. É isso que vai ser a salvação, porque sem santificação, né? Não tem como ver, ele fala, não tem como. Se você não santificar, você não tem como ver Jesus, não tem como. Não tem. Vai se enganar, vai ficar 20 anos aqui, 30 anos aqui, o tempo que for se enganando, até Jesus voltar, e vai perder a salvação. Porque se ele fala que nós temos que ser dessa forma, tem que ser essa forma.
É Deus que está falando. Não somos nós, não sou eu, nem a pastora, nem o pastor. É Deus que está falando, é que é a palavra dele. Então nós só estamos aqui para ler, pregar e falar só. Então, não somos nós aqui não. Eu estou falando tudo que é a palavra, né? Então é a palavra dele. Então, agora outra coisa. Eu não posso, pastor, quem está aqui, eu não posso fazer tudo certinho diante de Deus para poder ser salvo, né? Nós temos que fazer tudo certo. Nós vamos ter que agir da forma que Deus quer. Aí a outra pessoa que não está agindo da forma que Deus quer, ela acha que vai ser salva também. Então o que vai acontecer? Então, se for dessa forma, então vamos deixar tudo que nós estamos fazendo e vamos juntar, né? Porque se Deus vai salvar, tanto faz aquele que está fazendo como não está, então é isso que temos que aprender, que não. Se nós estamos agindo dessa forma, estamos buscando, porque todo dia a gente tem que buscar, todo dia a gente tem que buscar, né, nos purificar, nos santificar, todos os dias, uma renovação, todo dia nós temos que buscar, todo dia buscar ser diferente do que foi ontem, ser diferente de ontem. Nós temos que ser pessoas melhores, cada dia que passa, nós temos que ir mudando, nós não temos que ir voltando para trás, porque tem gente que ela vai voltando, ela estava até bem, ela estava até fazendo as coisas certas, mas ela vai voltando, não é? Aí quando você olha, ela está fazendo tudo errado, ela está voltando, e a meta não é essa, é de nós avançar. Então, todos os dias, nós fizemos uma coisinha ontem que não foi muito assim, mas amanhã nós vamos ser diferente. Então, todos os dias nós temos que ir melhorando, todos os dias. Todo dia que vai passando, nós temos que ir melhorando, não piorando. Por isso que tem a palavra. Todo dia nós lemos a palavra, não renova a nossa vida, a partir do momento que lê a palavra. Então, para nós mudar, Deus fala com nós, para nós mudar naquilo que nós estamos fazendo. Porque fala com nós, viu? A palavra fala com a gente primeiro. Se nós estamos fazendo algo, Deus já fala com nós temos que mudar. E quando eu leio aqui, eu falo, nossa, Senhor, eu tenho que ser assim. Eu não estava fazendo dessa forma, eu vou fazer. A partir de hoje, porque o Senhor quer que eu faça assim. E nós temos, irmão, não olhar para ninguém ao redor. A nossa meta é só olhar para Jesus, o nosso alvo é Jesus. Olhar só para Jesus, porque se nós olhar para os lados, nós caímos. Nós temos que olhar só para Ele, assim, para nós, só para Ele. Não importa o que está acontecendo. Se tem gente caindo, se tem gente fazendo algo errado, se tem gente... Não importa. Nós temos que continuar olhando para Jesus. Porque o homem não vai salvar. É Deus que vai salvar. E se nós olhar para o homem, ele vai ficar aqui, nós também. Não é isso? Então nós temos que olhar para Jesus, porque é Ele que vai dar a salvação, é Ele que salva. Porque você conversa com muita gente aí, as pessoas ficam, eu não vou mais lá em tal igreja porque aconteceu isso, as pessoas ficam olhando para o homem. E Deus já falou, não olhar para ninguém, para nada. Ele fala, não olha para a direita, não é lá, tá? E nem para a esquerda, mas... Entendeu? Então, se nós olhar, lógico que nós vamos cair. Ó, você pensa, eu estou com 30 anos que eu vim, né, para a igreja, que Jesus me escolheu, né? Que Jesus escolheu nós, né? Então está com 30 anos. Já pensou se eu fosse olhar para o homem? Eu não estava mais aqui. Já fazia, tempo. Mas sempre quando acontecia algo, eu falava, Jesus, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o Senhor. Porque o Senhor vai mudar a situação. É o Senhor que justifica nós. É o Senhor, tudo é o Senhor. Tudo é Deus. Então, por que as igrejas estão vazias? Por causa disso. Você pode encontrar muitos cristãos por aí, não é? Você vai conversar, todos vão falar alguma coisa, os que estão afastados. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Esfriou, não é isso? Todos você encontra, você conversa. Eu já conversei com muitos. Então, que nós aqui, vamos colocar isso hoje dentro de nós, né? Para nós não olhar para lado nenhum, para ninguém. Sempre olhar para Jesus. Se alguém chegar e falar algo para nós,
não se importa, fala, vamos orar por ele ainda. Fala, ó, vamos orar, eu vou estar orando sobre isso aí. Se alguém vem falar algo que vai mexer com a sua fé, te esfriar, se vai tentar te esfriar, você fala assim, ó irmão, vamos orar, né? Tudo vamos orar, que essa situação vai mudar. Ah, ele tá fazendo dessa forma, vamos orar por ele porque ele está fraco. Ah, ele está falando isso, vamos orar porque, né, ele não está bem. Então nós temos que olhar para essa pessoa que ela não está bem, ela está fraca, ela não está realmente com a visão dela, né? Entendeu? Então vamos fazer dessa forma para nós permanecer na presença de Jesus, para nós ir até o fim, porque Jesus fala assim, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que continuar perseverando, continuar lutando, continuar buscando, continuar adorando, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar colocando Ele em primeiro lugar. Que nós não paramos, porque Jesus quer que nós avançamos. Em nome de Jesus, eu agradeço pela minha oportunidade. Em nome de Jesus. Está entregue a mensagem. Glória a Deus, né, irmãos? Deus falou tremendamente nessa noite. É que a gente é desobediente, a gente não obedece o que se prega, né? Não é assim? Mas o que a irmã pregou hoje, Deus está alertando nós, né? Para não ser desobediente, não. Né? O mundo está aí, o mundo está oferecendo tudo. Não mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então temos que realmente olhar para a Bíblia mesmo, priorizar Deus em primeiro plano, né? Porque às vezes as coisas não dão certo porque a gente deixa Deus segundo, terceiro, quarto, até quinto às vezes, não é assim? Então nós precisamos pegar essa mensagem de hoje, atar no coração e dizer, Senhor, me ajude a viver essa mensagem de hoje, não é assim? Amém? Pega lá. Quero chamar aqui à frente a irmã Cida. A Cida ficou mais jovem hoje, né? E nós vamos fazer essa oração a favor dela. O irmão João vem também, porque o irmão João a gente vai orar por ele, que ele está com muita dor no braço. Ele está com muito. Quem mais estiver com dor, com enfermidade, vem à frente. Vem cá, irmã Cidinha. Nós vamos estar orando. Irmã Neuza, Deus te abençoe, viu? Continua sempre assim. Vocês sendo sempre assim, irmão Hélito também. Deus abençoe vocês. Sempre usado por Deus na palavra, no louvor. Que o Senhor continue usando vocês poderosamente. Foi uma mensagem gloriosa. Isso, espera a irmã Neuza filmar. A gente vai orar para a irmã Cida aqui que está jovem, passou dos 25 hoje. A pastora vai entregar para a irmã Cida. Receba aí, irmã Cida. Lembrancinha com muito carinho da igreja, viu? Jovem. E agora nós vamos orar. Eu vou pedir, pastora, unge o irmão João. Unge o irmão João aí. Olha que ele não está muito bem. O braço dolorido. Quem mais precisa da unção com óleo? Vem cá, irmã. Unge a sua mãe também, Vitor. Com óleo. E vamos. Glória a Deus. O Senhor Jesus abençoe o aniversariante, né? E dê saúde para o irmão João aqui. Dê saúde para a irmã Ana, no braço. Dê saúde para a irmã Clarinda. Dê saúde para todos. Para a pastora também, né? Hoje passou uns perrenguinhos, né? Umas dorezinhas, mas melhorou, né? Em nome de Jesus. Então, espera aí um pouquinho. Irmãos, só um minutinho, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui está o teu servo, Senhor, que está com dor nos braços. Também a tua serva, Senhor, que está com dores tremendas no braço, no corpo.
Senhor, Tu és o Deus que tudo cura, tudo pode, tudo faz. Depois dessa mensagem que nós ouvimos, cremos que o Senhor é poderoso. Traz, Senhor, a cura sobre o Teu servo e sobre a Tua serva. Repreende os males no corpo, no sangue, nos ossos, no nervo, no braço, na cabeça, onde estiver alojada a enfermidade. Repreende em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Tua serva, irmã Cida, que fez aniversário nesse dia. Que ela possa continuar te servindo, cheio da Tua presença, com saúde, graça, renovação. E até que o Senhor venha para arrebatar a sua igreja. Que ela permaneça firme até o fim e que seja abençoada. E lhe agradecemos por mais um ano que o Senhor deu a ela para completar. Abençoa, Pai, que as Tuas bênçãos sejam sobre a vida dela e sobre o seu lar, cada dia mais. E cresça no conhecimento e poder. Que a Tua bênção alcance a Tua igreja, Pai. E a todos nessa noite, que o Senhor possa abençoar e despedir em paz para os seus lares. Cada um, em nome de Jesus, abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, sexta-feira estaremos aqui, se Jesus permitir. Em nome de Jesus Cristo, estaremos aqui sexta-feira. E domingo, né? Domingo, nosso culto com a família. Sexta-feira vai ser o culto Raízes Profundas, Frutos Permanentes, né? E permanente fica bem mais encaixado, porque na eternidade não precisa de fruto, né? Já são glorificados. Mas amém. A expressão frutos eternos também pode entender como frutos permanentes sempre, né? Então, amém. Todo jeito encaixa. Amém? Estenda a vossa mão para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, e hoje e sempre todos digam amém. Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus assim quiser.